Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Novo, muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não nos segue, se você ainda não nos acompanha, então siga aí o nosso canal no YouTube, siga o nosso perfil no Instagram, @professor Kleber Novo, nossa página no Face e também perfil no LinkedIn. Sempre pesquisa lá Professor Kleber Novo, siga a gente. Nós temos conteúdo diário para a área de gestão, especialmente gestão financeira, gestão das empresas. E o nosso foco principal é ajudar empresários, ajudar gestores a terem um desempenho e resultados mais satisfatórios no seu negócio. O vídeo de hoje eu vou falar sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental no negócio e, de novo, o que eu sempre tenho falado, independente do tamanho do seu negócio, se é uma grande empresa que tem um faturamento de 1 milhão, ou se é um pequeno negócio que fatura 10, 15 mil por mês, o fluxo de caixa é muito importante e vou dizer, muitas vezes mais importante, inclusive, para quem tem um pequeno negócio, porque sabe dos desafios que enfrenta no dia a dia. Então, gerenciar bem o fluxo de caixa é uma habilidade muito importante, muito relevante quando se fala de gestão financeira, quando se fala de uma gestão de resultado e de sucesso. Fechou? Então, vamos lá, vou mudar aqui nosso conteúdo e nós vamos falar então do fluxo de caixa. Então, primeira coisa, o que é um fluxo de caixa? O que é um fluxo de caixa? Qual que é a importância no fluxo de caixa? Quais elementos você pode ter no fluxo de caixa? Então, assim, não existe um modelo travado. A gente fala, eu queria um modelo de fluxo de caixa para minha empresa e tal. Tem muitos modelos, O Sebrae, por exemplo, disponibiliza vários modelos interessantes. Mas o foco que eu quero dar aqui não é exatamente no modelo, no fluxo de caixa. Você pode ter um modelo que mais se adequa, mas a grande questão é a seguinte, é como analisar e como entender esse fluxo de caixa. O foco está no entendimento que se tem relacionado ao fluxo de caixa. Então vamos lá, então olha só, acompanha aí. Então o fluxo de caixa é um instrumento gerencial para analisar a relação entre receitas, despesas e lucro. Ele pode ser feito diário, semanal ou mensal. O mais comum é que se faça um fechamento mensal. Então, não necessariamente, não é obrigatório que a gente faça aí um fechamento diário de caixa, mas o normal, o mais comum é que a gente faça um fechamento mensal, mensal, quinzenal, depende da realidade, depende do contexto de cada empresa. Resumo assim, o que é o fluxo de caixa? Então, ele é um instrumento que me ajuda a entender minhas receitas, minhas despesas, meu lucro. Mas esse lucro, não necessariamente, ele é um lucro contábil. Como assim? Como assim não é um lucro contábil? Então, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você venda computadores, Então, você vai lá, você vende um computador por R$2.000. Pode acompanhar aí deixa eu aumentar aqui o tamanho da planilha. Você vende lá um computador por R$2.000, Então, contabilmente, para a contabilidade, ela vai e registra, por exemplo, você vendeu lá dia 1º de janeiro, você vendeu um computador no valor de R$2.000, certo? A contabilidade vai fazer o registro de uma venda de R$2.000. Porque a contabilidade trabalha no regime de competência. Então, o que é o regime de competência? Eu faço o registro quando ele ocorre. Então, por exemplo, o registro de venda, quando que eu registro uma receita pelo regime de competência? Quando ela ocorre. Quando a venda ocorre para o regime de competência? Quando houve a efetiva transferência do bem ou do serviço para o cliente. Então, quando eu tenho da parte do cliente, a contabilidade ela é uma ciência tão precisa, tão correta nesse aspecto, tão focada na assertividade, que eu só devo reconhecer uma receita quando a outra parte disse que recebeu o meu produto. E eu tenho a anuência dessa pessoa, eu tenho a garantia, olha, não, realmente eu recebi. Então, por exemplo, vendi um computador. Quando é que eu registro a venda do computador? Isso é uma dúvida muito comum, mas isso aí não muda nada, muda sim, faz sentido. Quando que eu registro a venda de um produto? Quando o cliente diz que recebeu, porque quando ele diz que recebeu, efetivamente eu tenho mais de uma parte atestando que houve aquela transação financeira. É a mesma coisa assim, por exemplo, o funcionário recebe o salário, Ela recebe lá dia 5, você vai lá e paga o salário do funcionário. Então, o que você usa como forma de comprovar o salário? Não é necessariamente o holerite, O holerite é um documento que o escritório gera para você, embora
o normal é que o escritório te envie os olerites após os depósitos terem sido realizados, as transferências bancárias terem sido realizadas. Mas, via de regra, guarda-se aquele recibo, aquele documento de transferência com a conta do funcionário, com o nome do funcionário, com o CPF do funcionário, para que em algum momento o funcionário não venha alegar e falar, não, eu não recebi, mas não, tá aqui a comprovação que você não recebeu, né? Que você recebeu, aliás, via depósito bancário. Então, numa transação comercial entre duas partes, quando que se reconhece a venda? Quando ela acontece. Quando eu posso, quais são os instrumentos que eu tenho para dizer que a venda aconteceu efetivamente, né? Os instrumentos que eu tenho é o reconhecimento por parte do cliente de que ele recebeu a mercadoria, de que a mercadoria chegou até ele, né? Então, é assim que a contabilidade vai e reconhece uma venda. Então, a contabilidade, ela reconhece o regime de competência. Enquanto que, para a gestão financeira, eu vou reconhecer o regime de caixa. Então, é diferente, é bem diferente as coisas. Então, exemplo, vendi um computador dia 1º de janeiro por R$2.000, a contabilidade, o cliente recebeu o computador, diz que recebeu, né, ou pela assinatura do canhoto, ou de alguma outra forma, existe uma comprovação por parte do cliente que ele recebeu esse computador. Então, a contabilidade vai lá, o seu contador, seu escritório contábil vai lá e vai reconhecer essa receita, falar assim, ok, receita recebida, receita reconhecida em janeiro, competência janeiro, né, 2021, por exemplo, né, falando no próximo ano aí, certo? Então, isso é o regime de competência. Mas significa que entrou R$2.000 no meu caixa? Não necessariamente, não necessariamente. Então, vamos pensar no seguinte, então, essa é a diferença, e por isso que a sacada do fluxo de caixa, ele é 100% gerencial, ele é 100% focado no gerenciamento de um negócio, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, vamos supor que você vendeu esse computador em 10 parcelas de 200. Ou menos, vai. 5 parcelas de 400. Então, olha que interessante, tá? Vamos supor que você tenha pago R$1.000 nesse computador, que você vendeu por 2, ou seja, em tese, lucro de 1.000, né? Um resultado de 1.000. Então, se você pagou 1.000, então, uma outra coisa também que a contabilidade faz, seguindo o regime de competência, né? Então, vou colocar aqui, ó, custo da mercadoria, né? Custo do computador, custo do PC, pronto, custo do PC que você vendeu, 1.000. O resultado dessa operação, como que ele é feito? Como que ele é apurado aí pela contabilidade? Um pouco mais para cá. Olha lá, aí vai ser igual os 2.000, tira o 1.000 que você pagou, logo eu tenho um resultado de 1.000 apurado em 1º de janeiro, que foi o dia que você vendeu. Então, veja bem, enquanto esse computador estava lá no seu estoque, para a contabilidade ele era um estoque para venda. Então, a contabilidade faz o reconhecimento. A partir do momento que você faz a venda, então você tira aquele bem, transfere para outra pessoa, mediante a emissão de uma nota fiscal, mediante a entrega, a pessoa reconhece que recebeu aquela mercadoria, a contabilidade vai reconhecer duas coisas. Vai reconhecer a sua receita e o custo que você teve. Então, aí a gente vai lá para outro princípio contábil, que é a confrontação entre receita e despesa. Então, toda receita que eu tenho gera um custo para mim, normal, que é no mínimo o custo da mercadoria, que tem vários custos empenhados aqui, mas não é nosso assunto de hoje. Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem? Resultado contábil em janeiro, R$1.000 de lucro. R$1.000 de lucro. Então, eu tive em janeiro R$1.000 de lucro. Aí você chega no final do mês, você tem uma conta de R$1.000 para pagar, você fala assim, cadê esses R$1.000? Não está lá. Então, essa é a diferença importante que a gente precisa entender. Fala, mas cadê esses R$1.000? Eu tenho uma conta, tem um boleto aqui, R$1.000 para pagar. Cadê o dinheiro? Ou contabilidade, cadê o dinheiro? Não, o dinheiro não tá, não tem. Mas você falou que eu tenho um lucro, né? Então é importante entender essas diferenciações de conceitos aí, né? Não, senhor, você não tem esse dinheiro. Então aí que a gente vai apelar a quem? A demonstração de fluxo de caixa, a uma análise de fluxo de caixa para entender então o que acontece. Então, em termos de caixa, então, beleza. Então, primeiro aqui em cima, ó, vou pintar de verdinho aqui em cima. Ó. Eu falei do regime de competência. Um verdinho aqui, ó. Olha lá.
Nossa, que verde forte. Vou pegar mais fraquinho. Olha lá. Regime de competência. Ou seja, eu reconheço o fato quando ele acontece. Tanto a receita quanto a despesa que eu tive, quantos gastos que eu tive para obter aquela receita. Agora, então, o que eu tenho? Fechando o mês, 1º de janeiro, resultado R$1.000 de lucro. Ah, legal. Esse R$1.000 é uma caixinha com dinheiro? Tá? Esse dinheiro está na minha conta? Não tá. Então o gestor fala assim, pô, mas daí, né? Quer dizer, R$1.000 de lucro e cadê o dinheiro? O dinheiro não tá. Então eu preciso entender a diferença. Então isso deixa essa informação deixa de ser valiosa? De jeito nenhum. Eu preciso entender a diferença entre essas informações. Então uma coisa é o lucro contábil, o lucro que eu tenho. Na contabilidade, outra coisa é o resultado de caixa. Então o resultado de caixa fica mais ou menos assim. Então vamos supor que você fez a venda do computador, agora vamos falar de caixa, tá? Vamos supor que você fez essa venda de R$2.000 para receber em 5 parcelas, como eu falei, de 400. Então, como que vai entrar esse dinheiro para você? Vamos supor que a pessoa deu uma entrada, tá? Então, vamos lá. Uma entrada em janeiro. Deixa eu aumentar aqui. De R$400. Só que você teve uma saída de caixa de R$1.000, que foi o valor desse computador. Então, entende só. Então, o seu resultado de janeiro, uma informação bem simples, tá, gente? Não vamos, como é que eu posso dizer? Sem dificultar, só para a gente entender um pouco o conceito aqui. Então, olha só. Então, se eu olhar, se chegar ao final do mês e falar assim, eu tenho R$1.000 uma conta para pagar, mas o meu caixa está negativo em 600. Dessa operação, a empresa tem um conjunto de operações, e é claro que eu não vou trabalhar com caixa negativo, mas eu estou falando dessa operação específica, só para ser bem claro com vocês aí nesse exemplo. Então, olha só. Então, meu resultado em janeiro é negativo em 600. Bom, aí em fevereiro, deixa eu escrever aqui, ó. A pessoa vai e me paga mais 400. Tá? Deixa eu transformar isso aqui em dinheiro. Então, em fevereiro, a pessoa me paga mais 400. Então, como que fica o meu resultado? Resultado em fevereiro. Vai ficar os 600. Ainda estou devendo 200. Ó, tá negativo isso aqui, ó. Vamos pôr de vermelhinho aqui, ó. Tá negativo. Por quê? Porque eu comprei um equipamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que gosta de dar prazo para cliente, você precisa cuidar com essas informações. Quando você dá prazo, se você tem um sistema de financiamento próprio, né, ou seja, você compra a mercadoria e você revende para o cliente por sua conta, né, com recursos próprios, é isso que acontece. Demora muitas vezes você repor aquele valor. Então, nossa, dá um aulão gigantesco isso aqui, dá um monte de conceito aqui. Mas o que eu quero te dizer? É muito importante que esses períodos entre compras e recebimentos estejam encaixados, senão causa o quê? Desencaixe. Causa o quê? Problemas de fluxo de caixa. Fluxo é fluidez, né? Quando eu falo fluxo, tem que fluir o caixa. O caixa tem que estar bonitinho, tem que ter encaixe entre a pagar e a receber. Então, esse é o desafio da gestão de fluxo de caixa, né? Então, nesse exemplo que eu estou falando aqui, então, olha só, eu estou com aquele milão lá de lucro que eu tive em janeiro, mas eu estou em fevereiro ainda com prejuízo, porque eu paguei 1.000 no computador que eu vendi para o cliente, só entrou 400 da primeira parcela dele, né? Vamos supor que ele me paga janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 parcelas seguidas, uma entrada e mais 4 parcelas. Geralmente é um procedimento aí natural. Quais são as opções? Eu posso, de repente, ter um sistema de financiamento para o cliente. Então, falar, eu tenho uma parceria. Eu tenho clientes, inclusive, tem parceria com bancos, né? Então, a pessoa vai lá e fala, eu quero comprar um produto seu. Eu não tenho dinheiro. Você tem crediário próprio? Falar, não tenho. Eu tenho essa financeira, que é uma parceira, que tem taxas interessantes. Você pode tentar fazer com ela. Já é uma parceira minha, já tem algumas facilidades. Então, são coisas aí que ajudam bastante, né? Na hora de fazer a venda.
Então, por conta de ter esses parceiros, acabo tendo aí algumas facilidades, né, na hora de fazer um financiamento. Então, quando eu tenho esse tipo de sistema de financiamento, o que acontece? Geralmente eu recebo todos os 2.000 e aí, de certa forma, tem uma certa congruência aí, né, entre o regime de competência e de caixa. Quando que competência e caixa bate? Quando a operação é à vista. Operação sendo à vista, eu nunca vou ter problema, né? Mas caso contrário, eu sempre vou ter que pensar nessa gestão. Então, o que eu tenho que considerar? Vamos abrir um parênteses, falar de empréstimo. O que eu tenho que considerar, né? Que se eu tenho um parceiro assim, eu preciso ver os juros que ele cobra, tanto de mim quanto do fornecedor, quanto do meu cliente. E eu posso vender no cartão e antecipar esse valor? Posso, mas eu lembro que vai ter um custo financeiro também para isso, né? Então, talvez eu já possa pensar isso na hora de compor meu preço para que sobre os 2.000 efetivamente no meu caixa. Também são possibilidades, mas aqui eu estou falando de gerenciamento de caixa onde o crédito é próprio, o crediário é próprio. Então, olha só, o resultado de fevereiro ainda é negativo em 200. Aí, beleza, aí vai chegar o mês de março. O cliente vai me pagar mais 400. Então, qual que vai ser o meu resultado de março? Olha lá. Opa, e meu caixa virou. Ou seja, eu demorei 2 meses, né? 3 meses, na verdade, né? Janeiro, fevereiro e março, para meu caixa ficar positivo. Certo? Aí, ó, o cliente me paga em abril, mais 400. Qual que vai ser o meu resultado em abril? E aí, chega maio, o cliente me paga mais 400. Então, meu resultado em maio vai ser o quê? 600 mais 400, 1.000. Então, olha aí, no mês de maio, o que eu vou ter? Eu vou ter finalmente uma congruência entre os resultados de janeiro, que é o contábil, e os resultados de maio, que é o fluxo de caixa. Estou caçando tentando inserir uma invenção aqui. Deixa quieto. Deixa pra lá. Bom, beleza, então fechou. Então é isso. Então, assim, é importante eu entender esse conceito. Então, quando eu falo assim, você pega lá o seu relatório, pega o relatório contábil dessa operação. Relatório contábil referente à venda de um computador de 1º de janeiro para o cliente Kleber. Valor R$2.000. Custo da venda, R$1.000. Lucro, R$1.000. R$1.000 é dinheiro na caixa? Não, porque o Kleber vai me pagar em si. Ele me deu 5 cheques de R$400 e eu só vou descontar esse. Eu não vou descontar, eu não vou antecipar esse cheque. Eu vou depositar exatamente nos dias combinados. Não? O cheque pré-datado é uma operação não reconhecida, mas enfim, é uma prática que existe, né? Então, eu só vou sacar esses cheques nos dias que foram datados certinho, não quero prejudicar meu cliente. Então, em janeiro eu vou receber 400, fevereiro 400 e até maio 400. Então, existe uma diferenciação entre meus. Então, eu não vou ter esses R$1.000 na mão, eu vou ter esses R$1.000 só em maio. Efetivamente, só em maio. Mas mês a mês eu posso ir apurando esse resultado de caixa. Então, o fluxo de caixa é eu tenho que entender essa sacada, essas diferenças. E venda no cartão. Venda no cartão, se eu não antecipo, é a mesma lógica. Se eu antecipo venda, eu tomo uma taxa de juros razoável do cartão, né? Então, são outros fatores também que precisam ser considerados. Tem gente que forma um preço. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Formação de preço é um desafio para toda empresa. E para a pequena parece que é maior ainda, né? E tem fator, porque preço tem fator psicológico aí, né? O empresário tem medo de pôr preço e parar de vender, né? Isso é uma coisa que eu tenho constatado já. O cara tem um produto bom, um público bom, uma geração de valor excelente, mas aí na hora de botar o preço, tem medo de pôr preço, né? Então, é um desafio ainda a ser vencido, né? Pelo pequeno e médio empresário, principalmente, né? Principalmente, é um perfil que eu estou acostumado a lidar, então eu sei dessa realidade. Bom, mas vamos lá. Então, quando põe preço, aí eu ponho lá meu preço, X, mas o que eu faço? Eu vendo parcelado e eu antecipo essa venda. Então, o que acontece quando eu antecipo essa venda? Esse juros é meu, essa taxa é minha, essa taxa de juros fica comigo.
Tem problema? Não tem problema desde que ela seja prevista, desde que ela esteja, que eu pense nela na hora de formar meu preço. Se eu não pensei nela, aí tem problema, porque eu posso estar trabalhando com um valor que não existe. E aí, gente, o fluxo de caixa, qual que é a sacada? Ele reflete tudo. Ele é o diagnóstico final. Eu lembro uma vez uma empresa me procurou para falar sobre custos, e eu falei assim, mas por que você acha que o seu problema é custos? Ele falou assim, porque o meu fluxo de caixa é ruim. Eu falei, perfeito, acertou, nota 10. Falei para ele, né? Nota 10 no seu raciocínio, e vamos ver porque você está tirando nota 0 no seu fluxo de caixa. E era exatamente isso, né? Então, alguns custos que não estavam previstos, que não estavam calculados, a empresa ia absorvendo, e sabe aquela coisa assim, põe um pouquinho mais aqui, põe R$1 mais aqui, R$1 mais ali, e aí para cobrir isso, para cobrir aquilo, em nome disso, uma festa, né? Enfim, R$1 aqui, R$1 ali, gasta 3. Aí ferrou, né? Bom, é justamente disso que eu estou falando. Então, o fluxo de caixa, ele tem essa função de ser um termômetro, né? Um termômetro, assim. É o quanto sobra de dinheiro, efetivamente. É o que vale, né? No final das contas, sem dúvida nenhuma e reconhecidamente a demonstração mais importante. E o que mais, assim, qualquer gestor, qualquer pessoa que tem uma base de administração, de gestão de um negócio, quer saber quanto é o meu fluxo de caixa. É uma pergunta muito importante, tá bom? Então vamos lá. Então já passei aqui alguns exemplos, né? E eu queria trabalhar com vocês algum modelo, né? Alguns conceitos uns modelos de fluxo de caixa, tá? Então o fluxo de caixa ele precisa ter uma estrutura, né? Então ele precisa ter uma estrutura que eu vou falar. Então a estrutura começa pela receita de vendas, depois menos os custos variáveis, e aí a diferença disso é igual a margem de contribuição. Eu vou detalhar cada conceito desse, fica tranquilo, tá? Margem de contribuição, depois eu vou tirar as despesas fixas, e aí eu vou ter um resultado chamado de lucro operacional. Vou explicar cada um, tá? Fica tranquilo. Que cada um vai ser detalhado para você. Lucro operacional. Depois eu vou ter investimentos, se a empresa faz. Eu vou também dizer o que são esses investimentos. Não necessariamente são investimentos financeiros, né? E aí eu tenho o resultado depois desse investimento, é um lucro depois, né? Um lucro pós-investimento. Lucro operacional aqui. Vou fazer lucro operacional antes dos investimentos. Antes dos investimentos. Lembrando que investimento, não necessariamente eu estou falando só de investimento financeiro, eu vou explicar depois direitinho, tá? Depois eu posso ter algumas entradas não operacionais, que não são fruto da minha operação. Eu posso ter também saídas não operacionais, e finalmente eu vou ter o meu caixa líquido. Lembrando que, então, por exemplo, minha receita de vendas, eu posso pegar todas as notas fiscais, isso é uma crise, tá, gente? Isso aqui é uma crise. Eu posso pegar todas as notas fiscais que eu emiti no mês e jogar aqui na receita de vendas? O que você acha? Você queria estivesse numa live, eu ia fazer uma enquete com vocês. Não dá para fazer porque eu não estou numa live. Mas é não. A resposta é não. Eu só vou trabalhar com aquilo que aconteceu. Então, as vendas são as vendas só as vendas que eu recebi. As vendas que efetivamente eu recebi. Os custos são os custos que aconteceram naquele período. A margem de contribuição vai ser a diferença entre um e outro. As despesas fixas são aquelas despesas que eu pago independente da minha operação, do quanto eu vendi, do quanto eu deixei de vender. Tudo aqui é pago, presta atenção. Tudo aqui é pago. Por exemplo, então esse mês aqui eu vendi um serviço de R$1.000 e recebi. E vendi mais um de 500 e não recebi. Eu vou registrar aqui? Não.
Eu não vou registrar aqui. E nem na contabilidade, né? Porque o serviço eu registro quando eu entrego para o cliente. Mas vamos supor, eu vendi R$ 1.500 esse mês. Eu vendi 1.000, ó, vamos lá. Olha lá, vendas. Na contabilidade. 1.500. Eu vendi e entreguei. Por que a contabilidade registra? Porque competência. Deixa eu ver se está bonitinho aqui, ó. Competência. Competência, eu vendi e entreguei para o cliente. Mas eu recebi, vamos falar que eu estou aqui em janeiro de 2021, estou falando de janeiro já. Janeiro de 21, né? Então, eu vendi 1.500, vendi e entreguei. Então, a contabilidade, competência. Você fez a venda, você entregou, ela aconteceu. Contabilidade vai, pá, registra. Registrou. Vamos supor que você teve um gasto para fazer esses serviços de 500. Então, menos 500. Então, o seu lucro do mês vai ser de quanto? Vai ser de 1.000, certo? Vai ser de 1.000. Dinheirinho aqui. Então, seu lucro do mês, lucro contábil, presta atenção, é 1.000. Mas eu tenho 1.000 no caixa? Não. Vamos supor que você, desses 1.500, você recebeu 500. Ou 1.000, quer dizer. Então, quanto que entrou no seu caixa? Entrou 1.000. Certo? E tem 500 para o outro mês, por exemplo, para fevereiro. Entrou 1.000. Você gastou 500. Então, qual que é o seu lucro, o seu resultado? Eu vou até mudar, o seu caixa líquido, tá? Não é tão simples assim, mas é nesse caminho. O seu caixa líquido é de 500. É diferente, então, o seu caixa líquido do seu lucro contábil. E deixa eu falar, olha para mim, o que paga a conta é o seu caixa. O que paga a conta é caixa, não é lucro. Você não paga lucro contábil, não estou tirando a importância do lucro contábil. Eu estou falando de aspecto gerencial. Então, quando eu estou falando de aonde você tem que olhar quando você vai pagar as contas, para o caixa. Então, esse é um erro clássico, né? Então, 1.000 de lucro, então eu gasto 1.000, mas eu só tenho 500. E aí, ferrou, né? Eu tenho 500, se eu gastei 1.000, eu tenho que pagar os 1.000. Porque não é bom eu deixar de pagar alguma coisa. Então, geralmente o que eu faço? Eu vou usar alguma fonte de financiamento que me aumenta o custo financeiro das operações, porque as empresas pagam muitos juros, às vezes por uma simples falta de entendimento. Se você faz uma venda de R$100.000 e vai receber em 10 parcelas, você não tem R$100.000 para gastar, você tem R$10.000 para gastar. Lembrando que você tem um custo para cobrir daqueles 10.000, daqueles 100.000. Tem mais essa também. Então, cuida do fluxo de caixa. Ele é o coração de um negócio quando eu falo da questão da gestão financeira. Então, eu acabei de dar um exemplo. Então, se você gastou 1.000, mas você tem 500, você vai ficar devendo. Até virar um mês e receber os outros 500 do cliente. Aí zera, mas você ficou devendo. Fala, mas é um mês. Se você usar cheque especial, que agora é 8%, vai pagar 8% sobre 500 pau, R$40 de juros. Numa operação de R$1.000, 4% de despesa financeira. Então, começa, tá vendo como as coisas começam? Começam assim. Então é muito importante se atentar a esses detalhes e essa diferença. Fechou? Pessoal, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Vou fazer um segundo vídeo, ou terceiro se bobear, sobre esse tema que é muito importante, e eu vou descrever cada item desse, o que ele significa e como que você encontra ele, para você poder acompanhar bonitinho o fluxo de caixa do seu negócio. Então, eu vou descrever cada item desse certinho, tá bom? Beleza? Então, fechou. Então, vamos lá, vamos trocar a tela aqui. Então, não se esqueça, vai ter um segundo ou terceiro vídeo, acho que terceiro, vou fazer 3 vídeos sobre esse tema, porque é importante pra caramba falar de fluxo de caixa. Então, obrigado aí por nos acompanhar.
Não se esqueça de seguir o nosso canal e acompanhe a parte 2 desse vídeo sobre fluxo de caixa, que vai ser muito importante para você entender esse conceito fundamental para o seu negócio. Fechou? Abraço e até o próximo.